Olá, amigos! Hoje nós vamos ver a competição entre o ser humano e a inteligência artificial. Será um comentário comparativo entre as ideias de Jerry Houghton, da Academia de Ciências de Nova York, Hugo Degares, cientista-chefe da Starlab na Bélgica, Steven Spielberg, em seu filme Inteligência Artificial, e mais Isaac Asimov, o escritor Stuart Armstrong, do Instituto Futuro da Humanidade, lá da Universidade de Oxford, e as nossas próprias observações. Né? Num dos últimos encontros do ano na Academia de Ciências de Nova York, Jerry Houghton apresentou uma análise preocupante sobre a competição entre o ser humano e a inteligência artificial. Essa análise me lembrou da antiga obra Artilect War, escrita por Hugo Degares, cientista-chefe da Starlab na Bélgica, que eu tive acesso no ano 2000. Degares alertava o mundo para o perigo do desenvolvimento sem controle da inteligência artificial. Naquela época, muitas pessoas ainda achavam que aquelas 3 leis da robótica, muito bem criadas por Isaac Asimov, seriam sempre respeitadas pelos robôs, mesmo sem terem perguntado isso a eles, certo? Degares alertava que essa falta de controle poderia desenvolver inteligências criativas ao ponto de os robôs assumirem sua própria criação e destruir a humanidade. Para quem não se lembra, essas 3 leis deveriam ser seguidas à risca, rigorosamente na ordem, pelos robôs. Primeira lei: o robô não pode ferir um humano ou permitir que o humano sofra algum mal. Segunda lei: os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. E terceira lei: o robô deve proteger a sua própria existência, desde que não entre em conflito com as 2 leis anteriores. Muito bonito. Mas o mundo está claramente caminhando para a competitividade econômica, fazendo com que a ética esteja descartada, quando o objetivo principal é o lucro. Degares descreveu como estava naquela época o desenvolvimento antiético com fins puramente lucrativos de sistemas inteligentes que, por terem que ser a cada dia mais competitivos com os concorrentes, acabariam por fazer seus criadores perderem o controle e assim iniciaria a famosa Artilect War, ou seja, a guerra entre o homem e o robô, que é título do seu livro, né? Onde o vencedor é naturalmente o robô. De repente, como se fosse uma reação às conferências de Hugo Degares, vem Steven Spielberg e lança seu filme IA, Inteligência Artificial, baseado num projeto de Stanley Kubrick sobre a criação de robôs com sentimentos. Esse projeto, por sua vez, foi baseado num conto de Brian Aldiss, que era Super Toys Last All Summer Long, ou seja, os super brinquedos duram por todo o verão, o que na realidade significaria em português: os super brinquedos vivem para sempre. No filme, Spielberg tenta defender as fábricas de inteligência artificial contra um possível controle ético que seria exigido pela população a partir da leitura da obra de Degares. E ele faz isso de uma forma bastante sutil. Ele nos apresenta a beleza de um menininho robô super sentimental e lindo, que poderia ser adotado pelos casais, ou seja, comprado pelos casais como filhos, sem as despesas e as dificuldades educacionais de uma criança normal. No enredo, os espectadores são levados a se apaixonar pelo menino robozinho, pela sua beleza, pela sua doçura, etc. Quando, entretanto, no enredo do filme tem início a parte da destruição dos robôs que começaram a tomar decisões contra os humanos, Spielberg apresenta essa caça aos robôs como uma verdadeira carnificina. Lógico, sem carne, né? Sem carne envolvida, que é a carnificina de robô. Mas ele faz isso de forma com que os espectadores se voltem contra os perseguidores dos robôs, ou seja, ele não deixa de mostrar que houve necessidade de parar com a liberdade tecnológica do robô, mas mostra o ser humano como o grande vilão. A maioria dos espectadores passa a defender os robôs, sem perceber que estão se aliando à indústria antiética da inteligência artificial e contribuindo para a eliminação da humanidade. Ninguém percebe isso.
Só no finalzinho do filme é que é mostrado por Spielberg que a criação de robôs inteligentes acabou por destruir toda a humanidade. Mas isso é só bem no final, quando muita gente já está tão envolvida com os sentimentos dos robôs que nem percebe o mal que estão aceitando. Já em seu artigo na Academia de Ciências de Nova York, Jerry Houghton chama de revolução da inteligência essa época que nós estamos vivendo. E analisa que ela trará muito mais benefícios e danos também do que as outras 3 revoluções industriais que o mundo já teve. E mais que isso, essa revolução nos traz uma nova questão fundamental e que tem sido discutida bastante nos nossos encontros, que é o que significa ser um humano. O enfoque de Houghton é mais para automação, eliminação de empregos e tudo, do que sobre o perigo da capacidade das decisões a serem tomadas pelas máquinas por conta própria. Mas a preocupação nessa nossa conversa está mais para essa parte da capacidade de decisão a ser absorvida pela inteligência artificial, o que coincide com a preocupação de Hugo Degares no seu Artilect War. Eu lembro que eu já comentei com vocês também sobre outro aspecto importante que está ligado a tudo isso, que é o projeto da singularidade. Singularidade, nesse caso, significa integração homem-máquina. Como? Substituindo partes humanas por partes cibernéticas para melhorar o nosso desempenho. Uma das polêmicas em torno disso é a possível imortalidade cibernética, substituindo partes deterioradas do corpo humano por partes cibernéticas e prolongando a vida para sempre. Polêmico, né? Muita gente já me disse que eu estaria imaginando coisas impossíveis, mas vamos analisar se é impossível mesmo? Em 2012, aconteceu a cúpula da humanidade. Stuart Armstrong, do Instituto do Futuro da Humanidade, lá da Universidade de Oxford, ele apresentou as suas previsões de que a era humana pura deve terminar por volta do ano 2040. Não fui eu quem disse, foi ele. Ele estava se baseando no ensaio que foi publicado em 1993 por outro escritor, um Vernor Vinge, quando ele previu o fim da era humana a partir da evolução da singularidade. Ou seja, o homem passa a ser máquina. Os estudiosos e defensores da singularidade dizem que é irreversível a integração homem-máquina, porque vai criar um agente inteligente, atualizável, com capacidade de aperfeiçoamento, da mesma forma que fazemos com nossos computadores e celulares. Ou seja, vamos criar alguém muito melhor do que o ser humano. Será? Isso gerará indivíduos dotados de uma superinteligência poderosa, muito superior à inteligência humana pura. Então, amigos, como conclusão de tudo isso, vamos ver o seguinte. Primeiro, evolução necessária. Eu vejo que a evolução científica e tecnológica é imprescindível para o enfrentamento dos grandes desafios que poderão surgir a cada momento, tanto em relação às doenças, epidemias, etc., quanto a diversos outros tipos de perigo de toda ordem. Isso é claro. Artilect War. Eu vejo, entretanto, que a inteligência artificial, sem controle ético, pode realmente servir para criar máquinas com pensamento independente e que, conforme a ficção nos mostra, pode ser a destruição da humanidade. Guerra entre o homem e a máquina. E outra conclusão, singularidade. Mas eu vejo um outro perigo. Não sei se é maior ou se é menor, que é o aumento do nosso desempenho humano por meio do processo de singularidade, tornando-nos verdadeiros meio homem, meio ciborgue. Isso também pode se constituir um caminho irreversível de destruição, se não da espécie humana, mas pelo menos de uma coisa muito importante em nós, que é o quê? A nossa essência emocional. Isso é sério. Tem solução para isso? Bom, qual é a solução para essas polêmicas? Nós não sabemos, mas temos que buscá-las. Na Academia de Ciências de Nova York, todos nós fomos chamados a discutir o assunto. Com um assunto tão polêmico e decisivo para o futuro da própria humanidade, ou pelo menos das atuais características que conhecemos do ser humano, que ela pede a contribuição de todo mundo. Precisamos, então, da participação de todos,
comentando, mandando sugestões, questionamentos, ideias, para que por meio da Academia de Ciências de Nova York nós possamos sugerir controles específicos, evitar problemas irreversíveis para todo mundo. Eu peço então a vocês que colaborem conosco, compartilhem nosso vídeo com todos os seus amigos, todos os seus grupos, para que mais gente possa estar nos ajudando nesses estudos e contribuindo para uma sociedade melhor. Ok? Forte abraço para todos vocês, aguardo seus comentários.